você a fechar seus olhos, para que a gente possa acalmar o nosso coração e colocá-lo à disposição da voz do Espírito, para que Ele possa de verdade falar ao nosso coração. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, nós te agradecemos porque o Senhor está perto de nós, te agradecemos porque a tua palavra ela tem poder para nos renovar, para nos transformar. Então nós nos abrimos à tua voz, nós nos abrimos à tua vontade, pedimos que o Senhor venha e faça aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia e nessa noite, é o que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série bem profética. Não sei você, mas nós estamos todos os dias colocando o nosso relógio às 18h44, baseado em 1 Reis 18:44, que é o famoso trecho que nós vemos, onde Elias, o profeta de Deus, fala ao seu servo: vá e veja. Vai e veja, porque a chuva já está vindo. Ele vai e não vê nada, ele vai e não vê nada. E por 7 vezes ele vai, e ele vê então uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele corre e fala isso a Elias. Elias diz: vai dizer a Acabe que vai chover. Então nós estamos nos levantando como uma igreja profética, como uma voz profética. E todos os dias nós estamos declarando: Senhor, nós cremos pela nossa vida, nós cremos pelos nossos sonhos, nós cremos pelo teu propósito em nós. E como que um profeta, ele se desenvolve, ele cresce? É quando ele começa a declarar, quando ele começa a dizer aquilo que ele espera. Você já conheceu gente que fala assim, depois que acontece algumas coisas, ele fala: eu sabia que ia acontecer, eu tinha essa impressão, eu já sabia. É muito fácil ser profeta depois que as coisas acontecem, sim ou não? Mas profeta é aquele que antecipa as coisas, porque nós anunciamos diante de Deus, diante do mundo espiritual, declaramos aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E eu tenho declarado sobre coisas na minha vida, na minha casa, que eu sei que ainda não estão no lugar que eu gostaria que estivesse, e que o Senhor gostaria que estivesse, para que Deus venha e faça e se apresse, e assim é na nossa vida. Então, levante a sua voz onde você estiver, voltando do trabalho, na sua casa, o que quer que você esteja fazendo, pare rapidamente, declare, profetize sobre a sua vida. Bem, o tema dessa palavra nessa noite se chama A Fé que Move Estações. Ontem nós entramos numa nova estação. Ontem, às 18h44, inaugurou-se então a nova estação, maravilhosa para alguns e não tão maravilhosa para outros. O inverno. Quantos gostam do inverno aqui? Gente, eu não gosto do inverno, eu viveria sempre com muito calor, com aquele calor gostoso, sem ter que colocar aquela parafernália toda, né? Touca, cachecol, que a gente sai e não consegue nem se mexer. Mas há quem goste do inverno. Mas é assim, a gente viu, inclusive hoje, a gente está vivendo um verão em pleno inverno. Isso está bem atípico para nós. Isso fala muito sobre aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Mas, a gente acreditando ou não que às 18h44 o inverno começou, ele começou. E quando a gente olha para Deus, ver a maneira como Deus trabalha, nós percebemos que Deus trabalha na linha do tempo com a nossa vida. Deus trabalha por meio das estações. Deus colocou as estações para marcar e diferenciar maneiras dele mover em nossa vida. Então, a gente percebe a vida passar pelos anos que se passam, pelas estações que vão acontecendo. Então, a gente consegue enxergar o ciclo natural da vida. E Deus trabalha nessa linha do tempo conosco para nos preparar. Deus, ele é um excelente treinador. O propósito de Deus é te preparar. O que Deus está fazendo agora? Te preparando. O que Deus vai fazer daqui a algum tempo na sua vida? Continuar te preparando. Mas por que Deus nos prepara? Para que Deus nos prepara? Deus nos prepara para o nosso destino, para o nosso propósito. E são 2 tipos de propósito. Um propósito que acontece aqui, nessa esfera, na nossa humanidade, no nosso tempo de 80, 90 anos nessa terra. Aquilo que ele vai manifestar em nós, o melhor de nós mesmos. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas perspectivas, o nosso amadurecimento, a nossa maneira de ver as coisas e encontrá-lo em meio às coisas e às situações. Deus desenvolve um relacionamento conosco por meio das estações, por meio do tempo. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro, nós percebemos com maior facilidade as lições que nós aprendemos na vida, sim ou não? Quando nós somos adolescentes, eu lembro quando eu
achava coisas nos meus pais que eu falava, por favor, né? Por que eles agem assim? Por que é desse jeito? E eles sempre falavam a famosa frase: quando você crescer e você tiver seus filhos, você vai entender isso. E o que eu faço hoje com 2 filhos, com um de 21 e um de 15 em casa? Quando vocês crescerem, vocês tiverem seus filhos, vocês vão entender isso. Porque tem lições que a gente só entende e aprende depois que a gente amadurece. Sim ou não? Então, o propósito de Deus é nos amadurecer na nossa vida. O propósito de Deus é se revelar para nós em todas as estações da nossa vida. Desde a criancinha que começa a ter uma influência de Deus em sua vida, experiências com o Espírito Santo, alguns sonhos, algumas percepções. Desde o adolescente que pega toda aquela força que ele tem, quando ele consegue nutrir para as coisas de Deus, ele começa a ter uma experiência maior com a presença de Deus. E quando nós nos tornamos maduros, que a gente descobre que, na verdade, a gente precisa tanto de Deus, é que a gente compreende determinadas coisas. Então, eu gostaria de falar nessa noite sobre a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida, que se chama fé. Fé é a base que nos sustenta. Fé é o fundamento que nos leva a um relacionamento com a pessoa de Deus. Fé é o que nos diferencia de quem crê e de quem não crê. Por quê? A Bíblia fala que para que a gente possa se aproximar de Deus, a gente precisa de fé. A gente precisa crer que Ele existe. Um ateu não crê em Deus. E tem muita gente que diz que crê, mas não crê, porque a Bíblia fala que aquele que crê se aproxima de Deus. Então, alguém que está desenvolvendo fé na sua vida, ele está se aproximando de Deus. E Hebreus fala que ele recompensa aqueles que o buscam. E nós precisamos de fé para acreditar que Deus recompensa a nossa fé. Nós precisamos de fé para termos a humildade e a capacidade de reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Só quem tem fé pode ter um coração quebrantado e reconhecer que é pecador. E reconhecer que precisa de perdão. Porque quem é autossuficiente, quem caminha na esfera natural, quem está nessa vida só por estar, é alguém que não precisa de fé e não quer ter fé. Mas alguém que tem fé é alguém que reconhece diante de Deus: Senhor, eu sou pobre, cego e nu, e eu sei que tudo que eu tenho vem do Senhor. O Senhor é a fonte, o Senhor é aquele que move a minha vida. Então nós precisamos de fé para até mesmo reconhecer os nossos erros. Nós precisamos também de fé não para viver. Porque qualquer um vive, qualquer um sai do ventre da mãe, ele cresce, se torna uma criança, um adolescente, um jovem, uma pessoa madura, e essa pessoa envelhece. Mas para ter uma vida com propósito, nós precisamos de fé. Para entender que não é à toa que nós estamos aqui no século 21, vivendo exatamente esse momento, morando exatamente nessa cidade, pertencendo a essa nacionalidade. A nossa vida, ela tem um propósito em Deus. Nós não somos qualquer um para Deus. Nós não somos uma multidão para Deus. Nós somos seres únicos, exclusivos. Deus nos chama pelo nosso nome. Deus conhece as estrelas, cada uma pelo nosso nome. Ele nos conhece, Ele nos formou. E Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem um relacionamento, uma via de mão dupla nesse relacionamento entre nós e Ele. Então, uma vida com propósito precisa de fé, porque senão é uma vida vazia, é uma vida chata, é uma vida de correr atrás do vento, é uma vida de trabalhar e descansar um pouco e conseguir um pouco de coisas para ter coisas para não levar nada dessas coisas. Mas uma vida com propósito, ela motiva o nosso coração a se manter aceso. Ela motiva o nosso coração a olhar para um alvo, a olhar para um destino almejado. Isso é fé. A fé é uma escolha. Nós decidimos escolher a fé. E ela não é escolhida apenas no começo da jornada. A fé precisa continuar sendo escolhida, porque fé é um estilo de vida. Nós escolhemos ter um estilo de vida através da fé. E nessa estação que nós estamos vivendo, tão crítica, tão inesperada, essa é uma estação onde nós vamos precisar fazer uma escolha.
ou estar a favor de Deus, ou estar seguindo naturalmente a nossa vida. Porque, esse Covid foi Deus que permitiu, foi a vontade soberana, foi a vontade permissiva de Deus. Por que será que Deus está fazendo isso? Eu não sei, porque Deus não me consultou para eu dar a minha opinião a respeito disso. Agora, se vem de Deus ou se não vem de Deus, isso não é a coisa mais importante. Porque, na verdade, eu sei que tudo o que acontece na minha vida precisa passar pelas mãos de Deus. E através de Deus, a minha vida chega a um lugar de propósito, de bênção, que Deus tem preparado para a minha vida. Então, se isso está acontecendo pela vontade de Deus ou pela vontade do inimigo, eu não sei. A coisa mais importante é que a minha vida está nas mãos dele. E o que quer que aconteça, precisa passar primeiro por ele. E essa é a confiança de um homem de fé, de uma mulher de fé. Ele não vive sendo levado pelas circunstâncias, mas entende que as circunstâncias trabalham ao seu favor. Ou estão trabalhando para te amadurecer, trabalhar seu caráter, para te mostrar algo que você não está vendo, para corrigir algo que você não está vendo. Ou está te conduzindo exatamente para o lugar onde você precisa estar. Então nós precisamos de fé, nós nos alimentamos de fé. Deus se alimenta da nossa fé. A fé é o fundamento. A fé é um estilo de vida que nós escolhemos. E quando a gente vai ler a Bíblia, você observa tantas coisas, mas quase sempre há uma crise, aonde você está e para onde você precisa ir na próxima estação. Quase sempre, para mudar de etapa, você passa por uma crise. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Mês passado, eu fiz 39 anos. E eu comecei a pensar, gente, eu vou fazer 40 anos daqui a um ano. E todo mundo fica falando assim, quando você entra no ENTA, né, você não sai mais do ENTA, é o 40, 50, 60, não é? E eu acho que é normal a gente ter uma crise. E a crise, ela pode tirar o melhor de você, ou ela também pode tirar o pior de você. Porque as crises, elas vêm e elas vão, e não vêm uma vez e duas, elas vêm muitas vezes. E eu fiquei pensando, eu fiquei muito grata a Deus por muitas coisas que aconteceram na minha vida, por grandes livramentos, por grandes oportunidades, por muitas situações, os nãos que Deus me deu, que hoje eu entendo que foram lições que me aperfeiçoaram, me amadureceram. Mas eu fiquei pensando também sobre coisas que eu ainda não fiz, que eu disse que eu iria fazer, que eu iria conseguir, que eu ia me planejar, mas que eu não estou fazendo nada daquilo. Então eu comecei a colocar em ordem, né? Eu chamei até o Márcio um dia desses lá em casa, falei, amor, senta aqui, vamos ver aqui o que a gente pode. Ele falou, nossa, Naine, como você está determinada, né? Então eu comecei a voltar a praticar exercício físico, né? Eu voltei a cuidar da minha alimentação, eu fui mudando algumas coisas básicas em primeiro plano para depois mudar as mais difíceis, não é? Que é um passo de cada vez, não é? Assim que diz os alcoólicos anônimos. Então, é necessário, crises, elas vêm sobre a nossa vida. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente, por exemplo, olha o povo de Deus numa crise enorme. Eles saíram do Egito e agora eles estão na frente do Mar Vermelho fechado. E eles entram numa crise enorme de desespero. E não lembram mais que Deus tinha acabado de mandar as 10 pragas e nenhuma delas chegou na vida deles. Eles sequer lembraram disso. Não lembraram que a última delas foi o anjo da morte, que passou eliminando todos os filhos, né, dos egípcios, mas que salvou a vida dos primogênitos de Israel. Eles não lembravam das coisas boas que tinham acontecido, porque normalmente no momento de crise a gente está vivendo a nossa crise, a gente está olhando para a nossa crise, a gente está contemplando a nossa crise e é como se fosse o fim do mundo, é como se a gente tivesse entrado num lugar onde nunca mais a gente vai conseguir sair. E o povo estava exatamente desse jeito. E quando a gente assiste alguns filmes da abertura do Mar Vermelho, você vê, né, as paredes de água, enfim, e todo mundo passando, né, tranquilo, né, comendo um donuts ali, um salgadinho, andando pelas paredes do Mar Vermelho. Mas, gente, a palavra diz que o vento leste soprou. Você pode imaginar a força do vento para levantar um paredão de mais de 6 metros de altura? O vento era ensurdecedor. Eles estavam aterrorizados enquanto Deus fazia um milagre.
Eles estavam andando por meio do milagre, onde eles estavam sendo salvos. Eu imagino, na verdade, as mamães com os bebês, os pais com os filhos, aqueles adolescentes, alguns jovens casais, outros velhos andando por ali, e eles estavam aterrorizados. Deus estava livrando, Deus estava mandando livramento, sabe? Às vezes nós estamos atravessando uma crise e Deus está fazendo milagres no meio da crise. Deus está provendo livramento que você não está vendo. Deus está mandando provisão que você não está enxergando. Deus está te abençoando, mas porque nós estamos no meio da crise, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não está fazendo. Mas agora nós somos o povo de Deus e nós estamos enfrentando uma crise. Então, talvez você está em casa e teve uma redução de salário, talvez algumas coisas mudaram para você, talvez o seu padrão teve que baixar um pouco, talvez algumas coisas estão diferentes nesse momento, mas lembre-se, atravesse o mar vermelho em confiança. Deus ainda é o seu provedor, Deus é ainda a sua fonte, Deus ouve a sua oração, e em tempos de crise não reclame, em tempos de crise profetize. Porque nós somos Elias dessa hora. Deus está nos chamando para esse lugar. A gente vê, por exemplo, Pedro tendo uma crise. Mas a crise de Pedro foi uma crise de identidade. Entre o velho e o novo homem que se manifestou. Às vezes nós entramos em lugares onde Deus pode trabalhar aquela solidão, Deus pode trabalhar aquela ansiedade, Deus pode nos mostrar o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos sobrecarregados. Se você tem um bom amigo, que todo mundo deveria ter, que fala as verdades para você e que te ajuda a ver de um lugar maior, dizendo: você está muito abençoado nessa hora, olha quanta gente talvez está precisando, está passando por outro tipo de crise e também está vendo Deus agir, às vezes está mais perseverante. Um bom amigo é aquele que fala as verdades para nós. Um bom amigo é aquele que em tempo de crise nos ajuda a ver de um lugar maior. Irmãos, a crise, ela pode tirar o melhor ou ela pode tirar o pior. Então deixe com que qualquer crise que você possa estar enfrentando agora, talvez nem é essa da pandemia para você. Você está seguro, você está confiante, você está bem nesse momento. O que quer que você esteja enfrentando agora, permita-se que o melhor saia. Permita-se tirar aquilo que vem de dentro de você. E aí então a gente vê o 1 Reis 18:44, eu já falei aqui sobre esse texto, que é aquele que o servo vai, Elias o manda 7 vezes lá, ele vê a nuvem, ele volta e manda dizer a Acabe. A gente vê Elias como um gigante da fé. Os gigantes na Bíblia, eles eram gigantes porque eles tinham uma estatura enorme, porque eles eram muito fortes, porque tinham armamento. Mas um gigante da fé não é aquilo que está por fora, é aquilo que tem dentro dele. É o que a pessoa carrega, é o que a pessoa é o que a pessoa manifesta na hora que a coisa está feia. É como ela vira o incrível Hulk quando realmente há uma necessidade. O gigante da fé não são as coisas externas que ela tem, mas são as coisas internas que ela carrega. É o depósito que vai sendo colocado dia após dia. Não parece, mas dia após dia a gente está se alimentando, dia após dia um novo tijolinho é colocado ali e o muro está crescendo, o edifício de Deus está crescendo. E no momento difícil, no momento inesperado, ou no momento que é onde nós sacamos desse depósito, e aí nós podemos ver que nós também nos tornamos gigantes da fé. Não porque somos indestrutíveis, infalíveis, porque não vai chegar em nós determinadas coisas, mas porque nós sabemos quem nós somos e nós sabemos quem Deus é. A nossa identidade é muito importante, saber quem nós somos. Nós somos filhos, filhas de Deus. Nós somos o povo de Deus. Mas é importante nós lembrarmos quem Deus é. Em alguns momentos da nossa vida, quem Deus é para nós. Então, nesse contexto que nós estamos declarando ao longo de todo esse mês, a respeito de Elias, do servo, para dizer a Acabe, vamos falar um pouquinho sobre o contexto em que eles estavam. O contexto desse momento era que a nação inteira estava em crise por conta de uma seca que perdurava por 3 anos. Vocês lembram, gente? Aqui, quando a gente ficou sem água algumas semanas, a gente pensava, não, vai chover, logo vai chover. Aí passava mais uma semana.
Não, na próxima vai chover, porque aqui sempre chove. Nada. E a gente estava sabendo disso, que estava seco, mas vida que segue. Mas quando o racionamento chegou e a gente precisou encher um balde para deixar em casa, não é mesmo? Aí a gente fica mais preocupado. E aí depois, quando a gente teve que comprar talvez um pouco de água, ou encher mais baldes, emprestar os baldes, né, dos vizinhos, para ter mais água em casa, a gente fica muito mais preocupado. E aí a gente já começa a declarar, né? Ai, Senhor, manda chuva, aí a gente lembra do tempo, aí a gente já começa a clamar, a profetizar. Eu imagino que quando isso começou, nessa ocasião onde Elias estava, quando o povo viu que a seca estava lá, eles estavam ok. Vida que segue. A pandemia começou, mas está lá na Europa, né? Ai, vamos orar pelos nossos irmãos, né, da Europa. Deus abençoa ali para eles, né, desse corona aí. Pai, em nome de Jesus. Mas estava lá. Mas daqui a um pouco, chegou no Brasil. Mas tudo bem, ainda estava em São Paulo. 1 caso, 2 casos, 5 casos. Ai, gente, o que é isso? É uma crise, mas vai passar. Já encontro a vacina, tudo isso vai passar. Mas quando a crise foi intensificando, quando a crise vai intensificando, é quando nós percebemos o nosso comportamento, é como nós percebemos como nós reagimos às situações, não é mesmo? E aí, quando tudo tomou conta, a gente percebeu que a coisa era séria mesmo. Eu imagino que o povo, da mesma forma, com a seca, eles estavam bem. Afinal de contas, né, gente, ficar home office não é nada mal. É ficar em casa, muitas pessoas, né, pensaram, eu preciso de uma férias mesmo, descansar um pouquinho mais, ficar uns diazinhos em casa, mas daí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E uma das coisas que acontece em tempo de crise que dura um pouquinho mais, é que as crises ou o tempo, ela tem o poder de revelar as nossas motivações. E aí muita gente que ficou ou está ainda nesse tempo recluso, home office, né, ou enfim liberado do seu trabalho, muita gente está tirando o melhor de si. Alguns casamentos, eles estão mais íntimos, né? Eles estão, quando você voltar a trabalhar, oh, meu Deus, que saudade, porque é todo dia bom dia, né? Boa tarde, boa noite, amor, a gente está aqui junto, que coisa linda. Tem gente que está nesse tempo de crise, tirando o seu melhor, aprimorando seus relacionamentos, ajudando as crianças a melhorarem na sua rotina, não é mesmo? Mas, em compensação, existem outras pessoas em que tudo está vindo à tona, né? Se tornou um homem e uma mulher de oração. Deus, libere esse homem para trabalhar logo, Jesus, porque não aguento mais essa pessoa em casa, não aguento mais essa criatura e as criaturinhas também, né? Que muitas vezes, Senhor, tem misericórdia. E na crise, ela tem o poder de revelar o nosso coração. Na crise, na verdade, ela pode revelar o nosso caráter. Ela pode ou trazer os frutos do Espírito, que é o que a gente precisa muito agora, de muita paciência, de muita calma, de não ficar ouvindo coisas que vão entrar, que vão, né, pensamentos tóxicos que ficam ali, a gente ouve informação, a gente está se movendo por fé. Lembra, a gente se alimenta de fé, a gente é um ser espiritual. As leis espirituais, elas governam, porque aquilo que é transitório é aquilo que a gente pode ver, mas o que a gente não pode ver é eterno. Então a crise, ela tem o poder de revelar o nosso nível de comprometimento com a nossa família, com a casa de Deus. A crise tem esse poder de mostrar aquilo que realmente está latente em nós, as nossas convicções, de tirar o depósito que tem aqui dentro. Agora é hora da gente estar mais tranquila, agora é hora da gente... Tem muita gente que reclamava porque não tinha tempo para orar, porque sua vida é muito corrida, né? Trabalho e tanta coisa, e casa, e isso, e muito difícil mesmo, uma correria, você ainda assim reserva aquele tempo para Deus, mas muita gente não conseguiu orar, ler a Bíblia, ler um bom livro, se encher de coisas que realmente te edificam, te fortalecem, mas agora que tiveram mais tempo, mostraram o seu nível de comprometimento em buscar a Deus, em estar em contato com as coisas de Deus. De fato, ela não é uma prioridade. Para muitos, ler a Bíblia é uma coisa enfadonha. E não é que não seja às vezes. Nem sempre a gente está inspirado. Nem sempre a gente quer fazer aquilo. Porque dizem que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que precisam se sentir bem para fazer algo.
Então, se elas sentem que elas precisam fazer, elas vão fazer. Mas se elas não sentem, elas não fazem. E com isso vão atrasando várias coisas na sua vida. Ai, não estou com vontade de fazer exercício físico. Ai, não estou com vontade de começar uma dieta. Ai, eu não estou com vontade de mudar os meus maus hábitos. Não estou com nenhuma vontade aqui de pedir perdão para a pessoa que eu chateei. Não, eu não estou com vontade. Então, existe esse tipo de pessoa. Ela precisa sentir para fazer. Mas existe outro tipo de pessoa que ela faz para se sentir bem. Ela entende, ela tem uma inteligência emocional e espiritual para saber que mesmo não querendo, às vezes, mesmo não sentindo, às vezes, aquilo é algo bom para mim. E depois que eu faço, depois que eu entro em contato com aquilo, eu me sinto bem. Ah, você vai arrastado para a academia. Não queria estar lá, mas depois que você fez tudo aquilo, ou os exercícios em casa, ou o que quer que seja, para fazer seu corpo se sentir bem, depois que você termina, você fala, yes! Puxa, que coisa boa, que delícia. E nós vamos precisar escolher que tipo de pessoa a gente vai ser. Aqui precisa sentir para fazer, ou aquelas que fazem para se sentir bem. A fé é uma escolha, a fé é um estilo de vida. Crescer em Deus faz parte de disciplina. E é o que nós mais fugimos nesse tempo, não é? Disciplina. Falou em disciplina, parece que é uma palavra num dicionário que a gente não conhece. E talvez a crise que nós estamos vivendo está revelando para nós o nosso comprometimento, com o que nós estamos comprometidos, os nossos hábitos, e também a crise, ela revela o nosso nível de fé. Quantas pessoas gastam horas entretidas, assistindo tanta coisa, ouvindo tanta coisa, que não edifica, que só faz você passar o tempo, mas tem dificuldade em parar 1h30 para dar honra ao nome do Senhor, para não estar mexendo no celular, para não estar conversando com meio mundo e dizer que está ainda cultuando, para ter uma vida de devoção, uma vida de honra. Eu não sei você, mas se ainda que o presidente da República viesse todo domingo na minha casa, eu ainda o receberia com honra. Ah, mas eu estou acostumada com ele. Então, quando ele chega lá, eu faço milhares de coisas. Ele continua sendo alguém importante. Então, ele merece honra. Se Deus precisa permanecer importante na nossa vida, nós precisamos continuar honrando. Nós sabemos que a pandemia vai terminar e nós declaramos que vai ser logo, em nome de Jesus. Nós cremos e profetizamos isso. Mas e se fosse como naquele tempo de Elias? A seca começou e não teve prazo para terminar. Durou 3 anos. Se o ano que vem, dia 21 de junho, nós estivéssemos nesse mesmo quadro, aonde a tua fé te levaria? Aonde você acha que você estaria? Porque aquilo que nós estamos ouvindo é a respeito do que nós pensamos, então nós sentimos e nós agimos. Irmãos, é tempo de mudança para nós. A crise tem o poder, se nós dermos uma resposta a Deus, a crise tem o poder de nos tirar do lugar onde nós estamos e nos levar para a próxima estação da nossa vida. A crise tem esse poder quando olhamos com os olhos da fé, que é aquilo que é o fundamento, aquilo que move a nossa vida. Então, quando a gente olha para Elias, nós percebemos que ele sabia e cria que Deus era poderoso para enviar a chuva, como Deus era poderoso para reter a chuva. Elias confiava no poder de Deus. É bom quando a gente pensa na soberania de Deus. É bom quando a gente sabe que Ele está no controle. É bom respirar e saber que Ele é aquele que tem a nossa vida nas mãos dEle. Elias era esse tipo de pessoa, ele confiava na soberania de Deus. Ele contemplava quem ele era. Então ele se tornava parecido com Deus. Ele confiava na graça, no poder de Deus, por tudo que Deus já havia feito, por vários milagres. Elias era um homem de Deus, mas ele não foi privado de não passar pela crise. Elias estava passando dificuldade, como todo o povo estava. Também não tinha água para ele, também era difícil para ele, mas ele fez uma escolha. Toda crise na nossa vida, nós vamos precisar escolher. E o resultado dela depende da resposta que nós damos a Deus. Irmãos, Deus está nos chamando para esse lugar mais alto. Deus está nos chamando para nós sermos um pouco mais espirituais.
para que à medida que o nosso comportamento se revela em uma crise, a gente possa limpar aquilo que está sujo, arrancar aquilo que não é bom, tirar os maus comportamentos, os maus pensamentos e nos encher da fé que nos promove, da fé que nos faz olhar de um lugar mais alto, da fé que nos enche de uma verdade a cada novo dia, porque é uma dose de fé para essa estação. Na próxima estação que você vai chegar e que eu vou chegar, nós vamos precisar de outro tipo de fé. Não vai ser a mesma que essa. Nossa fé vai precisar ser esticada, vai precisar ser desenvolvida. Para cada nova estação que nós entramos, um novo nível de fé se é requerido, se é esperado de nós. Faz parte da evolução, faz parte de crescer em Deus. Nós não podemos sofrer de inanição. Nós não podemos acreditar de verdade que o mundo gira em torno de nós mesmos. Todo o egoísmo, tudo aquilo que nos atrapalha de podermos avançar até na nossa própria vida precisa ser eliminado. Nós olhamos para nós, para que nós possamos também abençoar outras pessoas, para que nós possamos servir outras pessoas, para que nós possamos nos compadecer de outras pessoas, para que nós possamos primeiro amar aqueles que estão perto de nós, a nossa família, e depois amar e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Se trata de contemplar a Deus e se tornar parecido com Ele. E a propósito, nessa história de 18:44, nós vemos 3 pessoas. Nós vemos Elias, nós vemos o servo, que vai e não vê, vai e não vê, vai e vê. E nós vemos Acabe, que era o rei de Israel naquela ocasião. E Acabe, ele acreditava realmente na sua própria força. E é aí que mora o perigo. Acabe acreditava que ele realmente tinha poder. Acabe, inclusive, tinha seus próprios deuses à sua disposição. E ele manipulava esses deuses, ele controlava esses deuses. Ele dizia, agora eu quero tal Deus que, não fez o que eu quis, fora. Você agora vai ser levantado aqui, honrei você, não fez o que eu quero, fora. Acabe é a figura de alguém que segue o padrão, que segue os comportamentos do sistema, do mundo, como se fossem certos, porque todo mundo diz que é certo. Naquela ocasião, todo o povo de Israel estava seguindo seus deuses. Você quer esse Deus aí? Tem esse Deus. Você quer esse outro aqui? Levanta um altar. Porque será que Deus se importa com o que a gente está fazendo? Afinal de contas, tem uma seca enorme aqui. E esse é o grande problema da pessoa que é autossuficiente, da pessoa orgulhosa, da pessoa que não se submete à sua natureza humana, pecaminosa, à presença do Espírito. Porque ela se acha no direito de questionar a Deus porque Deus não está fazendo para ela. Porque Deus não está fazendo do jeito dela, porque Deus não está fazendo para ela. E daí ela fala, eu vou ficar de mal com você, Deus. Porque você não está fazendo aquilo que eu pedi para você fazer. Então, a partir de hoje, não vou mais na igreja. A partir de hoje, não dizimo mais. A partir de hoje, relacionamentos cortados, até que você faça. Era assim que Acabe se comportava. Ele é exatamente essa figura. Porque todo mundo fazia. Já viu a sua mãe? Todos vocês já ouviram da mãe? Quando a gente falava, mãe, mas por que eu não posso fazer isso? Porque você não é todo mundo, menino. E às vezes Deus precisa chacoalhar a gente como um bom pai e dizer, porque você não é todo mundo, menino. Porque existem leis que nos protegem. Existem leis que resguardam a nossa vida do pecado, do sistema. Então, às vezes, nós estamos levantando altares na nossa vida. Nós achamos e temos Deus como mais um deles, que nós damos um tempinho lá no domingo. Mas passamos a semana inteira adorando e buscando a outros deuses. E esquecendo daquele que pode fazer algo por nós. E talvez não seja idolatria feita por mão humana. Gente, claro, eles levantavam a Baal, eles levantavam a Será, eles levantavam. Mas às vezes, os deuses levantados nessa era, nessa hora, é o Deus do prazer a qualquer custo. É o Deus da infidelidade. É o Deus bocudo de ficar falando
das pessoas, de ter palavras de morte afiadas nos seus lábios, felinas. Provérbios diz, está na sua mão, você decide. Porque eu dei a você o poder da palavra. Você tem poder para abençoar e você tem poder para amaldiçoar. Você tem poder para a vida ou você tem poder para a morte. Coma do seu fruto. E às vezes nós estamos carregando a nossa vida, a nossa mente, por conta das palavras que nós estamos lançando por aí. Que tipo de palavreado nós temos com as pessoas à nossa volta? É igual a do sistema? A gente não pode ter um palavreado, por exemplo, com palavrão. Ah, mas todo mundo fala, pois é. A gente não pode ter um sistema corrupto, a gente não pode ter algumas negligências como o sistema tem. Nós não podemos levantar bandeiras que o mundo está levantando quando elas vão contra a palavra de Deus. Isso é levantar outros deuses. Isso é contra aquilo que Deus espera de nós. E às vezes isso está nos atrapalhando de subir ao monte. Às vezes é o Deus do entretenimento, da distração. Se enche de um monte de coisa que só traz vazio, que não leva a lugar nenhum. Não é que a gente tenha que orar quantas horas por dia, ler não sei quantos capítulos da Bíblia. Não é sobre religiosidade, mas é ter um equilíbrio de saber se você tem tempo para assistir um episódio da sua série preferida, que tem 50 minutos, e se você não gasta pelo menos um tempo com a presença de Deus naquele dia, então você está revelando quais são as suas prioridades. Lembre-se, você tem uma escolha a fazer. Ou você vai ser o tipo de pessoa que sente para fazer, ou você vai fazer para se sentir bem. Mas o que a gente encontra são dois estilos de vida aqui: Elias e Acabe. E sempre nós vamos precisar decidir e escolher com quem nós vamos nos parecer. A propósito, com quem você está se parecendo agora? Acabe tinha uma aliança com todos esses deuses. E ele acreditava que ele podia fazer chover. Tanto que chamou todos os deuses. Quando precisou mesmo, que o calo apertou, ele mandou chamar todos eles. Colocou todos eles ali, os 400 profetas de Baal. E eles ficaram lá se cortando e invocando. E às vezes a gente acha que ficar fazendo determinadas coisas na nossa vida realmente vão produzir coisas boas. Gente, não vai, não é assim que funciona. Mas quando o homem de Deus chegou, quando o gigante interno chegou, porque Elias fala para nós aqui, representa a vida de alguém que tem cravado dentro dele a sua fé. Um homem que, por ter visto Deus fazer coisas na sua vida, teve uma fé para se mover. Teve uma fé que era encravada no seu coração. A fé de Elias não era baseada naquilo que Deus apenas podia fazer, mas por quem Deus era. Elias amava a Deus. Elias amava a Deus. Elias tinha um relacionamento com Deus. Provérbios, capítulo 4, no versículo 20 ao 23. Esse é um livro de sabedoria, esse é um livro de conselhos, esse é um livro que nutre tanto a nossa vida. Então ali está escrito: meu filho, escute o que digo a você e preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Se você não cultivar a palavra de Deus no solo do seu coração, ela vai sendo esquecida. Ela vai sendo adormecida. Nós vamos nos distanciando. Não é que Deus se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus, da presença do Espírito Santo. Então, não perca de vista, escute, cultive isso na sua vida. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa palavra coração, ela é relacionada à palavra pensamento.
Então, quando a gente coloca a palavra pensamento ali, a gente lê: acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque deles dependem toda a sua vida. E é verdade. Assim como o homem imagina, assim ele é. O poder que nós temos de imaginar, o poder que nós temos de olhar para frente, o poder que nós temos da fé em nosso ser. Então Elias, ele é o homem que tem relacionamento com a presença de Deus. Ele é o homem que, quando a nação inteira está pervertida, está perdida, ele é o homem que sobe ao monte. Ele é o homem que sabe que Deus está olhando, que Deus está vendo. A vida de Elias é um amor baseado em obediência. É uma vida baseada em um amor confiante. Mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele, ele continuava crescendo e se desenvolvendo em amor. Ele continuava esperando em Deus. Ele continuava meditando nas verdades eternas de Deus, que traziam paz em meio à tempestade, que traziam frescor em meio àquela seca. Por conta do amor que Elias desenvolveu para com Deus. Era como os discípulos de Jesus. Ele, em algum momento, quando a revelação caiu no coração dos discípulos de Jesus, ele disse: eu já não te chamo servos, mas agora eu tenho te chamado amigos, porque vocês sabem o que eu penso, porque agora vocês têm um relacionamento comigo, porque agora vocês estão preocupados em caminhar comigo, não apenas por aquilo que eu posso fazer, e Deus pode fazer e quer fazer grandes coisas em nossa vida. Isso é uma chave. Quando a gente entende o estar perto de Deus, o se alinhar à vontade de Deus, aos princípios, aos valores, a palavra de Deus que rege todo o nosso ser, a nossa vida eterna e a nossa vida nessa terra, automaticamente nasce em nós uma fé para a conquista, uma fé para ousar, uma fé para ser mais corajoso, porque esse é o poder da palavra de Deus em nós. Ela vai nos dando força. É como o Popeye que comia aquele espinafre. Essa é a palavra. A gente se alimenta dela e a gente vai se tornando mais forte. Porque a gente não sabe, mas foi assim que Deus deixou para que fosse. Então a gente vê que, então, o Deus de Elias. Como eu quero ser chamada, o Deus da Naine. O Deus de Elias era maior que o medo da crise que ele estava enfrentando naquele momento. O Deus de Elias era maior que Acabe, que tinha poder, que tinha todo o sistema em volta dele, que parecia ter tantas coisas, tantas pessoas ao seu dispor. O Deus de Elias era maior que a seca. O Deus de Elias estava acima da natureza, acima das leis naturais. O Deus de Elias era aquele que poderia colocar as leis naturais no seu ciclo natural. Era o que poderia ordenar: haja chuva, libere a chuva sobre a terra, e o que poderia reter. O Deus de Elias. O Deus de Elias do qual nós falamos hoje. O Deus de Elias do qual nós nos parecemos hoje. O Deus dele, porque ele confiava. E essa confiança imprimia ali coragem. Quando nós confiamos, nós sempre vamos... O Mateus, quando voltou lá do IHOP, ele sempre fala uma frase que para mim é muito rema. Aquilo que eles falam muito lá na Casa Internacional de Oração, que aquilo que você contempla, você se torna. E é verdade. Se nós contemplamos a Deus, nós nos parecemos mais com Ele. Se nós meditamos na palavra de Deus, nós percebemos que nós estamos ficando diferente. Estamos com mais paciência, estamos mais positivos a respeito das coisas, estamos olhando de uma nova perspectiva. Então, porque nós contemplamos, nós nos tornamos, nós nos parecemos. Mas é verdade também que quando nós estamos olhando para outros altares, nós estamos contemplando aquilo. Quando nós estamos contemplando prazeres que são momentâneos, mas são mortais para a nossa vida, nós vamos nos parecendo com aquilo. Nós vamos desejando cada vez mais aquilo. E aquilo vai tomando força e aquilo vai nos dando coragem. Coragem para agir. Coragem para se desviar. Coragem para falar na cara o que a gente tem que falar. Coragem para assumir a nossa pior versão. Coragem para autossuficiência. Coragem. Porque aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos.
Então, Elias foi essa pessoa que contemplou a Deus e por isso ele se parecia com ele. Então, a fé que muda estações, nós já estamos terminando. Eu queria ler com você, é bem conhecido, mas eu quero trazer um rema para essa palavra hoje. Está lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Tem uma versão que eu gostaria de extrair a palavra que eles substituem pelo amoldem, que ele diz: não se conforme. Não se conforme ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Porque quando isso começar a acontecer, você vai ser capaz de ver o que você não estava vendo, de sentir o que você não estava sentindo, de compreender o que você não estava compreendendo. Você vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O conformismo é aquilo que entra de fora para dentro. Então a gente está vendo a situação, nós estamos vendo o que está acontecendo e nós nos conformamos. Tem gente que vê que a sua casa está um caos e sabe que um coração limpo, sentar, avaliar, deixar colocar para fora o que não está bem para melhorar, seria um bom resultado para uma família poder voltar a ser saudável. Mas ele está tão conformado com aquele ambiente que ele pensa: vai dar muito trabalho isso tudo. Vai dar trampo, não é assim que os jovens falam? Vai dar trabalho. Então ele se conforma com aquele ambiente. Tem gente que fica conformado com a sua vida, da maneira como está levando a sua vida. Vê a sua saúde indo pelo ralo. Está lá colesterol subindo. Está lá começando a acontecer algo que não é bom. E a pessoa se conforma. Ela diz: eu vou continuar comendo do jeito que eu estou comendo. Ela está conformada com o que está acontecendo. Na vida financeira, talvez você precise aprender uma segunda língua. Talvez você precise fazer um MBA. Talvez você precise se aperfeiçoar. Você precisa: eu gosto dessa coisa do mercado financeiro. Então você precisa estudar sobre isso. Tudo precisa de um esforço. Tudo requer, lembra? A gente faz e a gente se sente bem. Precisa de esforço. Não tem nada sem esforço. Vai precisar se esforçar, mas conformismo. A mesma coisa é o pecado, a gente vai se conformando com ele. Tudo bem, passei a semana inteira aqui, gastando muito tempo com aquilo que não edifica, mas está tudo bem. Semana que vem eu vou fazer um jejum, mas faz coisa nenhuma. Então a gente vai se conformando e a vida vai indo. E deixa a vida me levar e vamos indo nessa aí. O conformismo. E o apóstolo Paulo, no versículo 1, antes ele disse assim: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Está dizendo: igreja, irmãos, ei, eu peço, por favor, que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo a Ele. Não como religiosidade de praticar disciplinas que são importantes, as espirituais, mas de verdade, com o coração entregue, com uma busca sincera, com uma expressão do coração. Se apresentem assim a Deus. Aí depois ele vem dizendo: então, vocês não devem se conformar com o padrão do mundo. Porque nós somos luz, nós somos sal, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós temos uma marca que nos difere, a marca de Jesus, do sangue dele sobre a nossa vida corre sobre as veias do nosso corpo e do nosso coração. Nós somos circuncidados nele, nós somos o seu povo. Nós temos uma esperança do hoje e do porvir. Então nós não nos conformamos, nós não nos parecemos com as pessoas lá fora, não no sentido religioso, não com as coisas externas, mas com aquilo que é aqui dentro. E aí ele fala para que vocês sejam transformados. E transformação é de dentro para fora. É olhar para mim. Como eu posso melhorar? Como eu posso mudar? Como eu posso recomeçar? Como eu posso? E a transformação é aonde? Na mente. Lembra aquilo que eu ouço, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto e é como eu me movo. Então, é a partir desse lugar. E eu creio que a crise que nós estamos agora e a fé que nós estamos cultivando agora, ela está nos movendo para a próxima estação da nossa vida.
Então nós estamos subindo e nós estamos indo e vendo, indo e vendo, indo e vendo. Porque a fé, faz parte da fé você projetar, você crer, você falar. É importante que você faça isso. Porque aquilo que nós falamos, nós pensamos, nós sentimos e nós fazemos. Então, para que a gente possa encerrar, eu vou recapitular aquilo que nós falamos hoje. Se de tudo que eu falei aqui, eu quero pontuar facilmente para que você possa, talvez, pensar durante a semana, orar melhor a respeito dessas coisas. Primeiro, quase sempre há uma crise onde você está e para onde você precisa ir na próxima estação. Então, se você está em crise por alguma coisa, é porque está no seu momento de ir para a próxima estação da sua vida. Deus está te convidando. Segunda coisa, Deus vai usar a sua resposta na atual crise para estabelecer seu propósito para a nova estação. Você precisa dar uma resposta. Tem que haver uma resposta. Tem que haver um retorno. Tem que haver uma entrega. Tem que haver um pouco mais de santidade. Tem que haver um pouquinho mais de oração. Tem que ter um pouquinho mais. Dê uma resposta a Deus nesse tempo. Dê uma resposta a Ele. Terceira coisa. Chega um momento em que eu preciso me posicionar no meio de uma crise. Não é só amém, profetizar, aleluia, Deus vai fazer. Ah, está escrito aqui no meu caderno, eu estou lá vendo a minha cartolina, né? Eu estou lá vendo o meu celular com as imagens, hoje mais fácil, né? De declarar, amém, eu estou vendo. Mas chega um momento que tem que se posicionar, fazer algo por aquilo que você quer viver, fazer algo por aquilo que está te esperando. E dizer, Deus tem tudo sob controle. E Deus irá fazer chover sobre a minha vida. A diferença do povo foi que quando eles estavam para entrar na terra prometida, Josué e Caleb foram os que entraram. Isso fala muito para nós. Josué e Caleb entraram porque eles mantiveram a sua fé em Deus. Eles mantiveram cultivando. Os gigantes não foram capazes de impedi-los. Eles conseguiam enxergar Deus. Eles conseguiam enxergar Deus em toda prova, em todo momento. Eles estavam confiantes de que Deus havia feito, Deus podia fazer de novo. Se Deus já havia manifestado poder, Deus poderia manifestar de novo. E sobre a palavra de Deus, eles se moveram. Então, se posicionar faz parte na crise. Elias, ele viu uma grande seca. Mas Elias viu uma grande oportunidade de Deus se manifestar. Quando a nossa fé começa a entrar nesse lugar, Deus, está tão difícil aqui, mas eu já vejo aquilo que Deus vai fazer, eu vejo a porta que Deus vai abrir, eu vejo Deus me dando criatividade, eu vejo Deus abrindo a minha inteligência, eu vejo, quando você começa a ver aquilo que Deus pode fazer por você, então o sobrenatural, as leis espirituais passam para a esfera natural e as coisas começam a acontecer. Quão poderosos nós somos em Deus. Quão poderosos nós somos no Senhor. Quando nós estamos nos movendo nesse lugar. E a última coisa, você não eleva a sua fé na ausência da adversidade. É fácil a gente ter fé quando não tem luta. É fácil a gente ter fé e cantar as nossas canções e, enfim, desenvolver a fé quando nós não estamos em crise ou em adversidade. Mas, ao invés disso, você eleva a sua fé por causa da adversidade. Que maneira Deus encontrou de amadurecer a nossa fé? Que maneira Deus encontrou de nos levar mais rápido ao nosso destino? A seca está lá fora. Nós estamos vivendo um momento de crise mundial. Tem muita coisa acontecendo, mas que grande oportunidade Deus encontrou para me abençoar. Que grande oportunidade Deus encontrou para te abençoar.